Haupilomita, bateko, batlaporte, baixabeiko, hina porambabio, xamioquera, baixabeime, penderoga, pime porambabio, peneressa imbabio, hina. Espero que todos estejam bem. E olha lá, se você por um acaso caiu de paraquedas aqui nesse canal, ou por curiosidade tentou clicar nesse vídeo, eu quero te dar as boas-vindas. Você está num lugar muito importante, um lugar que você acompanhando toda a história do canal, você irá se encantar. Por que eu falo isso? Porque aqui nós tratamos de uma língua que é um legado da nossa América, especificamente do sul da América do Sul. Uma língua chamada nada menos e nada mais que Guarani. Olha só que coisa linda. Guarani Nheé quer dizer língua Guarani. Antes mesmo da exploração, da invasão, né? Porque eles falam descobrimento, mas foi uma invasão, né, dos europeus, atropelaram, destruíram um monte de história, de cultura para impor a cultura deles, né? Mas nós aqui estamos tentando manter o legado que é ao menos da língua. E eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com todos vocês que têm interesse de manter viva essa língua que é o nosso Guarani. Então, pessoal, hoje, para quem já é costumeiro no canal, eu trouxe mais uns tópicos interessantes que a gente irá vendo ao longo desses vídeos. Eu começarei a falar mais um pouquinho com vocês, né? Teve inclusive um dos inscritos que perguntou se eu sou formado em alguma área. E eu não sou formado em nenhuma formação acadêmica, eu sou simplesmente uma pessoa que terminou o seu ensino colegial, lá no Paraguai nós falamos colégio, né? Então eu terminei o segundo grau, o ensino médio completo e nunca mais estudei. Tinha um sonho de ser arquiteto, mas devido às condições, ainda tenho esse sonho, né? Mas devido às condições da vida, circunstância, eu sou de uma origem de uma família muito pobre, somos pobres, né? Mas assim, somos bastante interessados em aprendizado. Eu sempre quis aprender, nunca parei de estudar, apesar de parar de ir para a escola, sempre estou indo atrás da informação. Até porque estamos na época da informática, né? Então, muito obrigado por ter perguntado, até disse se era constrangedor. Para mim não tem constrangimento nenhum dizer que eu não tenho formação acadêmica, até porque não é um título que vai mudar a sua essência, não é? Então espero que você também, que tem o dom de ensinar, não precisa ser um professor exatamente para ensinar, apenas compartilhar o seu conhecimento. Como antigamente, né, os indígenas, os índios, eles passavam a história de pai para filho, de avô para pai e assim ia, né, de geração em geração, mantendo o legado dessa história, que até hoje ainda se repete nas histórias. Então vamos ver hoje o que eu trouxe para nós. Como de sempre aqui a minha agendinha, dentro dela eu tenho todos anotados. E hoje nós veremos alguns tópicos que vai ser essencial para o nosso dia a dia. Por isso que eu já te peço para você pegar o seu caderninho, anotar e fazer parte dessa aula, né? E ser interativo como vocês estão sendo. Vocês estão ali comentando, estão deixando seus likes, isso é muito bom, porque o YouTube entende que o conteúdo é de relevância e ele vai compartilhar para mais pessoas. E daqui a pouco nós teremos aí um grupo muito grande, já como se fosse uma escola só dessa língua guarani. Não é interessante? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu trouxe hoje, eu vou ler aqui, né, porque são muitas coisas hoje, hein? Preparem aí. Vamos falar primeiramente de vida, né? Uma coisa que todos nós temos, ela é única, nós temos ela uma vez só, né? E como que os nossos ancestrais se referiam a uma vida, né? Então, vida, como nós temos sempre aquele bug, não vai bugar a cabeça de vocês, hein? Nós temos ali a palavra triforme, né? Ou seja, a palavra oscilante ou genérica, tanto faz. Mas nós falaremos sobre triforme. Então, vida, nós já começamos com algo, como ela é complexa, nós temos já ali o triforme, a trindade das palavras. Olha só que interessante a filosofia também da língua guarani, né? Porque muitas coisas interessantes têm uma trindade, né? Então, assim, eles tinham um conceito muito grande de sabedoria. Então, a vida se encaixa dentro dessas palavras, que então nós chamamos a vida de Tekové. Tekové quer dizer vida ou viver. Então, se eu for falar minha vida, eu falaria Xerekové.
E se eu for falar a vida dele, falaria recové. Por que eu falei xerecové e recové, tecové? Porque na linha da palavra triforme que nós temos, que é o tecové, ele só é usado ali para designar que é vida, mas quando vamos conjugar, ela muda. Lembrem da palavra oscilante que ela muda para a primeira e segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, para R, então ficaria recové, e para a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, para H. Então seria recové. O H tem som de re, como se fosse o nosso dois R's no português, ok? Então, se eu for falar, por exemplo, nossa vida, eu falaria nhanderecové. Se eu for falar na minha vida ou em minha vida, eu falaria xerecovepe. Xerecovepe. Se eu for falar assim, em minha vida eu tenho saúde. Xerecovepe oin tessain. Xerecovepe oin tessain. E nós já caímos de novo no tessain, que também são palavras triformes ou palavras oscilantes. Olha só, então, tessain quer dizer saúde, mas como eu já expliquei em todos, se eu for conjugar para a primeira e segunda pessoa, vai se tornar ressain, e para a terceira pessoa, ressain, com R e depois H. Então, voltando lá, xerecovepe oin tessain. Eu posso falar xerecové ressain. Aí eu estou falando que a minha vida é saudável. Xerecové ressain. Quer dizer, a minha vida é saudável. Por que ressain ali? Por conta que eu estou atribuindo a saúde para a vida e não diretamente para mim. Então a vida ali se torna a terceira pessoa quando eu estou falando. Bom, só para a gente ter um tópico por cima. Vamos para a seguinte. Na seguinte nós temos Deus. Tem aí bastante controvérsia, né? Em questão de não cristão, outras religiões, mas nós sabemos que em Guarani a palavra Deus é Tupã, como no português é Deus, em espanhol é Dios, eu acho que em árabe é Alá e outras línguas aí que eles denominam Deus. Não é o Deus do Guarani propriamente, mas a palavra Deus quer dizer Tupã. E muitas pessoas colocando lá Nhandejara, gente, está errado. Nhandejara quer dizer nosso Senhor, nosso dono, nosso mentor, ou seja, tudo que é nosso superior, né? Ok? Vem de uma divindade superior. Então, se eu for falar Deus nosso Senhor, eu falaria Tupã Nhandejara, ok? Se tiver alguma controvérsia, vocês explicam aí nos comentários, mas até onde eu sei, Tupã quer dizer Deus, ok? Até porque os espanhóis que quando conquistaram o Paraguai e os jesuítas, né, eles colocavam Tupã como Deus, né, no Deus dos católicos, ou seja, o Deus cristão, ok? Vamos ver outra parte, salvação. Como que eu falo salvação em Guarani? Pusiron. Pusiron quer dizer salvação. Se eu for falar assim, eu preciso de salvação. Como que eu falaria? She aikoteme pusiron. Ou Deus vai te salvar. Tupã ne pusironta. Tupã ne pusironta. Ok? Pusiron, a palavra nasal, portanto, Tupã ne pusironta. Se eu for falar, vem me salvar de algo, meu amigo, por exemplo, falaria para alguém, consegue me dar uma força, me salvar? Então eu falaria, Ikatupiko shepusiron, quer dizer, pode me salvar disso, né? Me livrar disso, pode ser isso, ok? Então, salvação é pusiron. Alma, como que eu falo alma em Guarani? Alma em Guarani quer dizer anga, não anga. Sempre as palavras um pouco mais abertas e mais sutis na pronúncia. Porque no português nós temos a força nas palavras, a gente carrega muito o a, anga, né?
Tá vendo que o G não é igual o G do espanhol do Guarani. Então nós falaremos Sheanga, ok? Então anga quer dizer alma, quer dizer anga. Mente, como que eu falo mente em Guarani? Mente nós usamos para cabeça. Normalmente se eu for falar minha mente, eu falaria Sheaka, né? Tem também Aputu'um. Aputu'um quer dizer cérebro. Aputu'um, cérebro. Aí eu já não entendo de psicologia, então não sei explicar se cérebro é mente, se mente é cérebro. Se tiver algum psicólogo e puder tirar para nós a dúvida, irá nos ajudar bastante e eu poderei fazer uma aula mais específica explicando sobre isso também em Guarani, ok? Então, só uma ressalva. Mente, se eu for falar assim para alguém, está na minha mente. Oinche akame. Oinche akame. Ou posso falar também oinche aputu'ume, mas é menos usual. Quando eu digo assim, está no meu cérebro, está gravada na minha mente. Oinche akaputepe, quer dizer, está no meio da minha cabeça, ou gravado na minha mente, ok? Sabedoria. Como que eu falo sabedoria em Guarani? Em Guarani, sabedoria é representada como arandu. Arandu. Arandu quer dizer saber, sabedoria. Então, se eu for falar que alguém é sábio, se eu falar assim, aquele senhor é sábio. Amocaraí, Inharandu. Ou Pecaraí, Inharandu. E sobre esse amor, o P, eu explicarei numa live, eu estou preparando a nossa live desse ano, né? Então, quando estiver próxima da live, eu vou anunciar para vocês que nós falaremos mais a respeito de quando falamos amor, P, ok? Para assinalar, né? Que é aquele, este, esse. Então, se eu falasse Amocaraí em Nharandu, eu estou falando assim, aquele senhor é sábio, ou aquele homem é sábio. E se eu for falar é muito sábio, em Nharandu é trei. E se eu for falar assim, sabedoria de Deus, Tupã Arandu, Deus do saber, Tupã Arandu. Como nós temos a marca do Guarani, Guarani é uma língua aglutinante e ela é conhecida pela sua marca posposicionando as palavras. Então, por exemplo, o que quer dizer posposicionar? Por exemplo, eu vou falar assim, em cima da mesa, eu colocaria primeiro a mesa e depois o em cima, ficaria mesa em cima. A tradução seria mesa ari. Mesa, mesa, ari em cima, ok? Mesa ari em cima da mesa. Então é posposicionado. Quer dizer, vai para a frente a ação. Vamos ver então o nosso tópico número 2, que é destino. Destino nós chamamos de tendotá. Gente, não vamos entrar em detalhes nesse destino, porque eu confesso que não estudei e eu não sei se esse tendotá é uma palavra triforme, genérica, oscilante, ou se é um nome próprio com T. Então, numa próxima aula que tivermos ou numa live, a gente vai esmiuçar melhor sobre destino. Mas digamos assim, que destino quer dizer tendotá. Então, se eu for falar Deus é meu destino, Nyandejara Shetendotá ou Tupã Shetendotá. Se eu for falar assim, São Paulo é o meu destino, São Paulo Shetendotá. Ou se eu for falar assim, Madrid é o seu destino, eu falaria Madrid Netendotá. Netendotá, porque temos, tendotá é uma palavra nasal por causa do ND, tendotá, ok? Vamos para o terceiro. Esse aqui também é um pouquinho complicado, esse terceiro, por quê? Nós temos trabalho. Como que eu falo trabalho em Guarani? Muitos já sabem, né? Trabalho, nós falamos ba'apô. Ba'apô quer dizer trabalho, ou trabalhar, no caso trabalhar, tá? Ba'apô quer dizer trabalhar. E se eu for conjugar, por exemplo, eu trabalho, como que eu vou falar? She amba'apô. Mas se eu for falar meu trabalho, já não vai ser mais ba'apô. Vai ser outro nome.
que entramos de novo na palavra genérica, oscilante ou triforme. São dados esses 3 nomes para essa palavra quando começa com T, que é o tembiapô. Então, se eu for falar assim, o seu trabalho, esse trabalho seria já o manufaturado, a mão de obra, né? Então, se eu for falar a sua mão de obra, eu falaria nerembiapô. Por que nerembiapô? Por conta de que tembiapô quer dizer trabalho e mbaapô, trabalhar. Não sei se dá para entender muito bem, mas nessa ocasião, se eu for falar para alguém como é lindo o seu trabalho, então eu vou falar assim: Iponain tepico konerembiapô, Iponain teningo konerembiapô, Iponain teningo pe nerembiapô, Iponain teningo pehembiapô, Iponain teningo pehembiapô, Ajepa Ivaí penerembiapô. Ajepa Ivaí penerembiapô. Né? São frases que nós usamos e eu vou deixar embaixo a tradução, não vou falar, né, para não ficar muito longo o vídeo. Então, para vocês entenderem, rembiapoquera, o trabalho deles, ou a mão de obra deles. Rembiapoporã riquai, quer dizer, eles têm um trabalho excelente. Se eu for falar assim, Tuixá rembiapô amocaraí, é grande o serviço daquele homem. Ou é muito serviço. Retá rembiapô amocunhá, aquela mulher tem muito trabalho, ou tem muita mão de obra para fazer, né? Logicamente. Então, se você for, por exemplo, quero contratar o serviço de alguém, eu vou falar assim, Aipotá nerembiapô, quero o seu trabalho. Aipotá edu ogape diapô cheve, petein tembiapô. Aipotá ogape edu ediapô cheve, petein tembiapô. Quero que você venha em casa e me faça um trabalho. Por que petein tembiapô? Estou falando já em terceira pessoa. Não estou falando nem do trabalho dele e nem do meu, senão estou me referindo ao trabalho. Então, por isso, tembiapô. E não é conjugado no Guarani, ok? Vamos para a próxima. Nós temos aqui puiarré. O que quer dizer puiarré? Puiarré quer dizer gemer. Gemer. Puiarré. Puiarré. A vem de fígado, né? Daqui de dentro, das entranhas. E ré é quando faz o barulho, né? Então seria esse barulho que é o gemido, né? Puiarré quer dizer gemido. Então se eu for falar assim, Ipuarré vai paite pecaraí raciba. Ipuarré vai paite pecaraí raciba. Quero dizer o quê? Aquele senhor enfermo está gemendo loucamente. Eu estou falando isso. Então, Ipuarré vai paite pecaraí raciba. Ipuarré vai paite quer dizer está gemendo muito. Aí quando eu vou falar esse muito no Guarani, para dar um contexto, eu vou falar que está gemendo tudo mal ou tudo feio. Olha só. E vai paite quer dizer está gemendo muito feio. Ou está gemendo muito alto, né? Então esse feio se atribui à questão de que não é bom, não do feio de horrível, mas de que está numa situação ruim de saúde. Por isso entra esse feio, para complementar e dizer que não é algo agradável, algo bom. Ok? Puiarré quer dizer isso, então vocês já sabem. Che puiarré, né? Puiarré, raei puiarré. Outro tópico que vamos ver, grito, gritar. Como que eu falo gritar em Guarani? Falamos sapucai. Então, posso falar assim, o galo cantou. Olha só que interessante. No Guarani nós não falamos que o galo cantou, nós falamos que o galo gritou. Então, nós vamos usar o espanhol, no caso. Aí nós falamos galho o sapucai, pegalho o sapucai, quer dizer o galo cantou. Então pode falar também no português, pegalo o sapucai, que é o de Opará, né? Então sapucai é isso. Então você vai falar assim, o sapucai parriquai, quer dizer todos eles gritaram. O sapucai atá mocaraí, aquele homem grita muito alto. Ou em sapucai vai, quer dizer, ele fala gritando, ok?
Aí, se eu for falar, por exemplo, eles estão com gritarias, já não vou mais usar o sapucai, vou usar auvu. Auvu quer dizer barulhentos, né? Então, assim, e de auvu parrico, quer dizer, eles estão numa gritaria, num tropel, acho que fala em português, né? Não sei se é mais ou menos isso, né? Estão numa gritaria, numa loucura ali. Então, seria auvu. Vamos para outra. Tossir. Como que eu falo tossir em Guarani? É engraçado, né? Eu falaria assim, ru'u. Então eu vou falar assim, aquela criança está com muita tosse. E ru'u eterei amoitemita. E ru'u eterei amomita. E ru'u eterei amomita quer dizer aquela criança está com muita tosse. E ru'u vai permitacunhá. E ru'u vai permitacunhá. Aquela moça está com a tosse muito forte. Ou muito, assim, quando está com uma tosse muito mal, né, que está com aquela tosse feia, né, então eu quero dizer assim, ru'uvaí amoncunhá quer dizer que já está com a tosse muito ruim, tem que ir já para o médico, né. Então ru'u quer dizer tosse. Outro tópico, chorar. Como que eu falo choro em Guarani? Aqui já temos novamente a palavra oscilante, triforme, a palavra genérica. Então, chorar em Guarani quer dizer tassem. Se eu for falar eu choro, xeracem. Você chora, raerracem ou simplesmente racem. Né? No caso, ele chora, né? Raerracem. Então, por exemplo, se eu for falar assim, ele é muito chorão. Racengue terei rae. Racengue quer dizer chorão. Ele é muito chorão, racengue terei rae. Ou se eu for falar para alguém assim, você é chorão, você chora demais com algo que, por exemplo, não quer vender ou pede muito desconto. O famoso desconto, né? Então eu falaria assim, nerasengu xerá. Nerasengu quer dizer, você é muito chorão, ok? Deu para entender até aqui? Se vocês não entenderam, deixem nos comentários e a gente volta e faz de novo, porque essas palavras são muito úteis para o dia a dia. Aí vocês vão juntando tudo que vocês já aprenderam e vão formulando frases, mandando mensagem com frases, bastante coisa, vão treinando, né? Bom, como que nós falamos pátio? Pátio em Guarani. Normalmente, pátio, lá na nossa cultura paraguaia, nós usamos o pátio com gramado. Vamos chamar de gramado, então, não pátio, né? Como que eu chamo gramado em Guarani? Grama quer dizer, ou capim quer dizer capií. E quando eu falo gramado, quer dizer capií-pé. Por quê? Quer dizer assim, pé vem de chato, achatado, né? Então seria um capim achatado, ou seja, um gramado, né? Então capií-pé. A mocha é capií-pepe, lá no meu gramado. A mocha é capií-pepe, lá no meu gramado. Errou em Emboçarai pecapií-pere. Vai brincar lá no gramado. Como que nós falamos campo? Campo, onde tem aqueles matinhos de campo, né? Em Guarani nós falamos nhu. Nhu, então um campo, né? Um campo aberto nós chamamos de nhu. E como que nós falamos matagal, mato, um pouquinho de mato assim, né? Não aquela floresta, mas o mato, aquele pouco mato. Em Guarani como nós chamamos? Chamamos de jaí. Jaí. Pediaire, quer dizer pelo mato, no mato, né? Pediaire. Bom, vamos falar um pouquinho sobre família. Nós temos aqui, é muito controversa essa parte. Porque quando eu for falar, por exemplo, irmão, como que eu falo meu irmão em Guarani, numa forma informal? Por exemplo, irmão de igreja, como que eu falaria? Esse irmão, eu chamaria ele de perrengue, quer dizer pedaço. Perrengue quer dizer pedaço, então nós usamos irmão para cheperrengue, quer dizer meu pedaço. Aí como que eu falaria meu irmão dentro da minha casa? Eu tenho duas formas de falar. Xeruqueu, quer dizer meu irmão maior ou meu irmão mais velho. E xerubu, meu irmão menor. Ou seja, meu irmão mais novo que eu. Bom, eu sei que vocês já estão se perguntando como que eu falo o primeiro filho, o filho mais velho, né? Em Guarani nós usamos para o mais velho que nasceu primeiro e para o
caçula, né? Então, o que nasceu primeiro nós chamamos de Upukwe, quer dizer, do começo, né? Seria exatamente isso. Upukwe quer dizer começo, ou seja, irmão mais velho. Sheupukwe, se eu falar Sheupukwe, Carlos Hina Sheupukwe, estou falando, Carlos é o meu irmão mais velho, ou meu primeiro filho do meu pai, né? Quer dizer, o primeiro que nasceu da família é o Upukwe, o primogênito, achei a palavra. O primogênito quer dizer Upukwe, e o caçula nós chamamos de Parragué, quer dizer do final, do fim, Parragué, ok? Bom, aí nós temos em Guarani só para mulher. Como que nós chamamos assim, minha irmã? Se eu fosse falar, ela é minha irmã. Hae Xerendu, ela é minha irmã, Xerendu. E se eu for falar, por exemplo, ela é minha irmã mais nova que eu, ou menor que eu falaria Shekuvu, né? Por exemplo, se a mulher for falar, ele é meu irmão, ela vai falar Haehina Sherukeu, ou Sheruvu, né? Então por aí vai. Então é isso, pessoal. Eu deixei para o finalzinho aqui, em ato de reverência e respeito, como que nós falamos senhor e senhora, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, senhor, nós chamamos de Caraí e senhora de Cunhacaraí. Se eu for falar, por exemplo, senhor Júlio, eu falaria Caraí Júlio ou Cai Júlio. Isso é muito usado lá no Paraguai. Então, Cai é uma abreviação de Caraí. Então, Cai Júlio. E se eu for falar senhora Luciana, eu falaria Nha Luciana. Por quê? Não falaria Cunhacaraí Luciana, por conta de que seria abreviado o cunhá, então ficaria Nha Luciana. Então todas as vezes que eles te falarem assim, Nha Fulana, Nha Maena, é um sinal de respeito de uma senhora fulana, senhora tal, né? Então seria esses nomes. Se for falar diretamente o nome, não colocar esse Nha, nem esse Cai, ou nem esse Cunhacaraí, esse Caraí, então é um ato de, assim, não de respeito, digamos, não formal, mas seria informal. Mas se eu for falar assim, o senhor Paulo, Caraí Paulo, Cai Paulo, e por aí vai, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi bem rápido, um pouco rápido até, porque se a gente for pegar para explicar tudo isso aqui leva muito tempo, apesar de que o vídeo ficou longo, né? Mas eu conto com a paciência de vocês, porque até para mim também é um pouco trabalhoso estar gravando. Eu ainda vou postar um vídeo compartilhando todas as minhas ideias, como que eu gravo, como que eu preparo tudo, fazendo a minha rotina de como é a minha gravação, como que eu elaboro os tópicos para chegar redondinho para vocês. Então dá bastante trabalhinho, viu, gente? Não é fácil não, a gente tem que legendar tudo, colocar as letras, mas isso aí é um trabalho que eu gosto de fazer e só o reconhecimento de vocês para mim já é uma honra. E mais uma vez uma honra estar com vocês, por ter participado desse vídeo. Espero que vocês estejam vivendo um Guarani muito bom, muito legal, que já esteja ali, já entrando na veia de vocês o Guarani, né? E que 2022 você possa aprender a falar o Guarani. Tem muita gente que sonha em falar Guarani. E nós vamos aprender. Põe na sua cabeça assim, eu vou aprender. Porque eu vou começar, eu falei que eu tinha uma novidade e já estou quase finalizando a novidade. Então, nos próximos vídeos, não ainda, acho que daqui uns 5, 6 vídeos vocês já vão ver que vai ser uma abertura diferente, um começo diferente. E vão se preparando, porque senão vocês vão acabar perdendo interesse pelas aulas. Brincadeira, gente, mas eu acredito que vai ser de bom agrado para vocês, mas essa aula espero que tenha aí agregado aos conhecimentos de vocês. E dito isto, até um próximo vídeo.